Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Taubaté realiza a 14ª edição das Paralimpíadas. Funcionários da segurança pública podem ter financiamento diferenciado para compra ou construção de casa própria. E com as festas de fim de ano, mais de 70 mil pessoas devem ser contratadas pelo comércio. E você vai ver também. Estamos recebendo aqui o pastor Gabriel Aquino, coordenador do curso de Teologia da FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, e estamos aí diante de uma tentativa do Papa Francisco de unificar os cristãos. Será que é possível? Você vai saber já já. O repórter setorial já está no ar e vamos à primeira informação desta edição. Os profissionais da segurança pública podem ter um financiamento diferenciado para a compra ou construção da casa própria. E a proposta tramita na Câmara dos Deputados. A proposta determina que os bancos públicos federais abram linhas de financiamento habitacional com taxas diferentes para pessoas que trabalham na segurança pública, como agentes penitenciários e socioeducativos. A duração do financiamento vai ser de no máximo 420 meses. As prestações que vão ser descontadas do salário do profissional de segurança não vão poder ultrapassar 30% da remuneração. A justificativa do projeto é de que esses profissionais precisam ter uma casa própria com localização segura. A medida não é um privilégio, porque os profissionais da segurança trabalham com muitos riscos e o Estado não tem conseguido proteger esses trabalhadores. O relator da proposta também acredita que programas como o Minha Casa Minha Vida, que oferecem condições especiais de financiamento para famílias de baixa renda, também deveriam ser aplicados para os trabalhadores da segurança pública, dando a eles o mínimo de dignidade e proteção. A proposta não precisa ser deliberada no plenário da Casa e ainda vai ser analisada por mais 2 comissões diferentes. O prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, apresentou um conjunto de obras que podem ser realizadas na cidade a partir de dezembro, nas áreas de mobilidade urbana e meio ambiente. Para realizar essas obras, a Prefeitura de Taubaté irá gastar 427 milhões de reais. Como todo esse valor não está disponível nos cofres públicos do município, a administração fez um empréstimo de 200 milhões de reais do Banco de Desenvolvimento da América Latina. O valor será pago em prestações com juros de 0,8% ao ano. Segundo o prefeito Bernardo Ortiz, fazer empréstimos de bancos internacionais é comum nos municípios e a prefeitura não terá dificuldades de pagar as parcelas. Quando a prefeitura iniciar o pagamento desse empréstimo, desse financiamento, ela vai continuar com solvência, ela vai continuar com solidez financeira, as parcelas são baixas, prazo de carência para pagar é grande e além de tudo, eu vou encerrar até o ano de 2020 o pagamento de todos os precatórios legalmente constituídos em nome da Prefeitura Municipal de Taubaté, num volume total de 80 milhões de reais. Então, além disso, quando a Prefeitura iniciar o pagamento das parcelas desse empréstimo, um juro muito baixo, a Prefeitura não vai dever mais 1 centavo de precatórios. Então, ela vai ter ainda um nível de solvência muito melhor do que é hoje. O valor total que a Prefeitura irá pagar é de 60 milhões de dólares. A dívida deve ser quitada em até 20 anos e as obras estão previstas para começar ainda em 2017. A gente vai dar ordem de serviço agora no início do mês de dezembro, na medida em que a gente assinar um financiamento com um banco que deve acontecer na última semana do mês de novembro. Em relação à renovação do contrato da Sabesp, que também é um outro investimento importante para a cidade. Em contrapartida, obviamente. Os 175 milhões de reais da Sabesp podem ser dados em contrapartida, porque são recursos livres do orçamento da Prefeitura. É óbvio que tem de ser gastos com saneamento, com infraestrutura, mas esses 70 milhões de reais que serão recebidos agora, imediatamente, no prazo de 4 anos, e o royalties mensal de 4%, podem ser dados em contrapartida
a esse empréstimo. Portanto, não há uma preocupação tão grande em saldar as contrapartidas em razão de um fluxo de caixa grande que a Prefeitura vai passar a ter, além dos recursos orçamentários próprios, mas os recursos dos repasses feitos pela Sabesp podem ser investidos em contrapartidas ao programa. O maior investimento será de 224 milhões de reais em 50 obras do sistema viário, como a recuperação do pavimento de mais de 300 ruas da cidade, a construção de um corredor viário e a duplicação de algumas estradas. Está incluso no planejamento também a construção de 11 parques lineares e 10 obras de contenção de enchentes. A expectativa do prefeito é que tudo esteja pronto em 5 anos. A gente tem um pacote de 100 milhões de obras licitadas. São obras de 18 a 24 meses de execução. As obras de recapeamento, elas são menos traumáticas, porque você faz o recapeamento no período de ausência de chuvas de uma forma muito rápida e depois da intervenção naquela via você passa para uma via paralela, então é mais fácil de fazer. Essas a gente tem que iniciar imediatamente, as obras de recapeamento. As obras de requalificação da Estrada do Barreiro, do leito original e da duplicação são obras mais difíceis, obras mais complicadas e essas a gente tem que ir com um pouco de parcimônia realmente, no prazo de execução. A gente tem que acarretar o menor incômodo, o menor transtorno possível para as pessoas. Minha gente, uma pesquisa feita com mais de 1.000 consumidores brasileiros mostrou que eles não têm controle de quanto ganham e nem quanto gastam por mês. De acordo com a pesquisa, 34% de 1.200 consumidores ouvidos não têm qualquer controle do que ganham e o que gastam. Isso significa que 3 de cada 10 brasileiros que têm esse perfil de comportamento apresentam problemas financeiros. Entre os que conseguem controlar as finanças, 61% disseram que aprenderam a fazer isso sozinhos, 28% afirmaram que aprenderam com os pais, 11% disseram que aprenderam com outros parentes, amigos ou na escola. O descontrole do orçamento doméstico tende a se agravar principalmente entre as famílias que tiveram a maior queda na renda durante os anos de crise econômica. Para conseguir equilibrar as finanças, a saída para muitas delas tem sido cortar gastos e adiar sonhos. De acordo com especialistas de cursos de educação financeira, é preciso aprender a identificar e cortar despesas desnecessárias em nome de vontades e desejos que realmente importam. A medida provisória que trata da nova lei trabalhista proíbe seguro-desemprego para o trabalhador que receber o chamado salário-hora. O empregador deverá informar o profissional sobre a jornada a ser cumprida, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. A medida passou a valer, mas ainda pode ser modificada pelo Congresso. Você fica agora com o comentário de hoje. Amigos, vem aí mais uma Black Friday. Isso, para nós, é uma novidade desde 2011, mas para os americanos é coisa antiga, logo após o Dia de Ação de Graças. A tradução literal é Sexta-feira Negra, mas para os americanos é um espaço de tempo para fazer boas compras já em preparo para o Natal. Aqui, para a gente não entrar pelo cano e transformar a Black Friday numa Black Fraud, é preciso ter algumas cautelas, como, por exemplo, consultar sites específicos, como o Reclame Aqui, o Consumidor.gov, onde estão listadas algumas empresas que praticam algum tipo de irritualidade, aumentam o preço uma semana antes para baixar e ficar no nível normal, na época própria da venda. E isso você também pode buscar algum tipo de ajuda, evitando comprar em sites que não sejam nacionais, porque esses de fora não estão submetidos ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Também é importante que a gente observe o volume de aceitação de determinadas empresas. Isso pode indicar um caminho mais seguro. Verificar se no site é aquele cadeadinho verde, que não é apenas um sinal de esperança, é um sinal de assertividade. Outro detalhe importante, você comprando em sites brasileiros tem a possibilidade de exercer o arrependimento em até 7 dias. Adotando essas cautelas, você escapa da Black Fraud e faz boas compras no Black Friday.
A Câmara deve votar mudanças na lei dos planos de saúde no final deste mês. Mas especialistas alertam que as alterações pouco vão beneficiar os usuários. A maior preocupação agora é saber se a situação pode influenciar ou não na saúde pública. A saúde é o bem mais precioso e para tentar fugir dos problemas da rede pública e garantir corpo e mente em dia, muita gente acaba optando por contratar planos de saúde. Mas estudos realizados pela Faculdade de Medicina da USP apontaram que entre os principais motivos de ações na justiça contra planos está a exclusão de cobertura, com 44%, o aumento do valor dos planos dos aposentados, com 27%, e reajuste por mudanças de faixa etária, com 17%. O que já parecia desfavorecer os usuários pode se tornar uma realidade ainda mais problemática. Isso porque tramita na Câmara um projeto de lei que altera algumas regras dos planos de saúde. Entre eles está a possibilidade de encarecimento das mensalidades para pessoas com mais de 60 anos, o que vai contra o Estatuto do Idoso. No caso de erro médico, as operadoras passam a não ter qualquer responsabilidade, o que fere o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, em caso de negativas de atendimento, as multas para as operadoras passam a ser menores. Atualmente, a multa mínima é de R$ 5.000, mas com a aprovação dessas mudanças, ela passa a ser gradativa. Se o procedimento negado custar R$ 100, por exemplo, a multa não deve superar 10 vezes esse valor, o que daria R$ 1.000. A especialista em direito do consumidor, Tatiana Queiroz, explica quais devem ser as consequências caso as mudanças sejam aprovadas. Na verdade, há poucos benefícios para o consumidor nessas alterações. Realmente, aí as entidades de defesa do consumidor estão lutando para que não sejam alteradas, para que não passe essas alterações, especialmente porque elas foram feitas de forma muito rápida. Tá? Houve pouca participação aí da sociedade, especialmente as entidades de defesa do consumidor. O próprio Senacom não pôde participar de todas as audiências públicas, então realmente há aí um grande prejuízo. Os planos populares foram apontados como solução alternativa para atender toda a demanda, mas apesar dos preços mais atrativos, eles não oferecem uma cobertura mínima obrigatória. Para o neurocirurgião Walter Felau, além de não atender as necessidades da população, esses planos podem comprometer a saúde pública. Se o plano popular for aquele que somente cobre as consultas, exames simples, e não cobre exames complementares ou exames mais sofisticados, entre ressonâncias, tomografias, e não cobrem as cirurgias de grande porte, pessoalmente eu acho que é uma fria, porque o paciente ele vai para o hospital só para fazer exames simples, mas essas coisas simples, de uma hora para outra, pode se transformar em um caso mais complicado. Cidade da Região realiza a 14ª edição das Paralimpíadas. E os detalhes você vai conferir depois do intervalo. Voltamos já.